Hoje, dia 30 de outubro, acabou de ser divulgada agora há pouco a terceira pesquisa oficial do Ibope para as eleições do município do Rio de Janeiro. E pela primeira vez esse instituto mostra Marta Rocha, do PDT, empatada com o atual prefeito Marcelo Crivella em segundo lugar. No segundo turno, né, o Eduardo Paes nessa pesquisa do Ibope está na frente por uma diferença pequena, mas a pesquisa indica aí uma crescente da Marta Rocha, que tende a ultrapassar o Crivella, até porque o Crivella já parece estar chegando no teto dele. Aparentemente tudo indica que teremos aí um segundo turno entre Eduardo Paes e a delegada Marta Rocha. Essa tendência já vinha sido observada desde semana passada na pesquisa do Datafolha, que também mostra o crescimento da Marta. Ela empata com o Crivella também na pesquisa do Datafolha, mas no Datafolha tem um diferencial. No segundo turno, a Marta Rocha derrota o Eduardo Paes. A grande diferença aí entre os dois institutos, Ibope e Datafolha, basicamente é essa. No Datafolha de semana passada, a Marta Rocha vence o segundo turno, e no Ibope dessa semana, o Eduardo Paes vence por uma diferença pequena. Ocorre o seguinte: depois da divulgação do Datafolha de semana passada, o ex-prefeito Eduardo Paes lançou uma verdadeira ofensiva, recheada de mentiras, meias-verdades e baixarias contra a candidata do PDT, a delegada Marta Rocha. Eu vou falar um pouco aqui nesse vídeo sobre o quão são absurdos esses ataques e por que a justiça eleitoral está sendo omissa em relação a essa situação. De qualquer forma, até o momento, parece que as baixarias ainda não surtiram efeito, não conseguiram criar uma rejeição do eleitorado contra a candidata Marta Rocha. Mas a gente se pergunta, por que o Eduardo Paes está centrando tanto fogo assim na Marta Rocha nesse momento? Isso é óbvio, né? Vamos lembrar de 2014. Em 2014 nós tínhamos um cenário em que havia uma polarização entre PT e PSDB. Dilma, a atual presidente, e o Aécio como candidato principal de oposição. Até que aconteceu aquele acidente fatídico lá com o Eduardo Campos, a Marina Silva, que era vice, assumiu a cabeça da chapa, e diante daquela comoção que estava se gerando, né, a Marina era uma candidata com pouco tempo de TV, não era tão conhecida quanto a Dilma, embora fosse mais conhecida que o Eduardo. Mas naquele momento aquela comoção tal gerou um crescimento muito grande da Marina nas pesquisas. E aí a Marina chegou a empatar com a Dilma em primeiro lugar, o Aécio estava lá embaixo, já era considerado carta fora do baralho, fora do segundo turno. E as pesquisas indicavam que a Marina venceria a Dilma no segundo turno. O que o PT, né, a máquina de propaganda do João Santana, fez na época? Porra, vamos detonar a Marina, porque se a Marina for para o segundo turno, é mais difícil a gente ganhar dela. Já se for o Aécio, a gente tem uma chance um pouquinho maior. E foi isso que o PT fez. Começaram a atacar pesado a Marina Silva com fake news, meias-verdades e baixarias. Exatamente do mesmo modo que o Eduardo Paes está fazendo hoje em dia com a Marta. Não dá para não perceber que essa investida do Eduardo Paes é fruto do mais puro desespero, né? Ele não quer novamente ser surpreendido no segundo turno por alguém que vem assim crescendo, que é menos conhecido e que vem com esse clamor, né, por mudanças e tal. Aí ele tenta fazer essa comparação da Marta com o Wilson Witzel, né? São candidatos muito diferentes, assim. O Wilson Witzel realmente era um desconhecido, a Marta tem uma trajetória política muito bem delimitada, né? Então, candidatos com perfis totalmente diferentes, mas o Eduardo Paes porque quer fazer essa mistura aí e tentar confundir a cabeça do eleitorado. E para isso ele usa de umas artimanhas muito feias, né, muito baixas, para tentar fazer a associação da Marta com uma coisa do mal, como se fosse uma representante da velha política, do Cabral, não sei o que. Olha logo quem? Eduardo Paes, que sempre teve agarrado com o Cabral, que era do mesmo partido do Cabral, querer acusar a Marta Rocha disso, né, de ter ligação com o Cabral. Olha que absurdo. Parece aquela coisa, acusa daquilo que ele mesmo é. Vamos comentar aqui, ponto a ponto. Foi pedido de resposta à Justiça Eleitoral, mas infelizmente foi negado ontem numa decisão de primeira instância, né? Eu realmente não consigo aceitar a Justiça Eleitoral
permite que se digam mais um monte de absurdos, né? Assim como foi com a Marina em 2014, agora está sendo novamente com a Marta. Espero que a sociedade tenha avançado a um ponto de não acreditar em conversa de mentiroso. Mas vamos lá, vou falar aqui um pouquinho sobre os ataques que têm sido feitos. Primeira coisa, o Eduardo Paes dizendo assim: o namorado, então namorado da Marta Rocha, foi preso acusado de receber propina de bicheiro. Essa informação é verdade? Sim, isso é verdade. O que o Eduardo Paes não fala é que a mesma reportagem inocenta a delegada. Veja aqui, reportagem da Isto É, foi inclusive utilizada no processo judicial que correu no TRE, que está correndo ainda, não transitou em julgado, mas essa reportagem foi utilizada pela defesa do Eduardo Paes, ao se defender dizendo que ele não praticou fake news, não. Porque ele diz aqui, olha o print que eles colocam: em 1993, quando era diretora do Departamento de Polícia Especializada, seu chefe de gabinete, então namorado e ex-delegado Hinaldo Santana, foi preso sob acusação de intermediar pagamento de propina de bicheiros ao então corregedor. Até nisso, a mulher que foi chamada para fazer uma faxina na Polícia Fluminense tem experiência e sabe que nessas horas o que não pode é varrer a sujeira para debaixo do tapete. A própria matéria diz: Marta também viu um episódio como investigada e foi inocentada. É engraçado que o Eduardo Paes ele diz que ele foi inocentado nos processos em que ele respondeu. Isso não é verdade, tá? Tem processo que está tramitando ainda e está no STF, no TSE, aliás. Reparem o seguinte: documentos processuais comprovam, inclusive, que a própria delegada foi testemunha do processo que levou à condenação do ex-delegado. Isso aí é um print da página 3 da ação de direito de resposta protocolada no dia 24/10 pela Marta contra Eduardo Paes. A idoneidade da Marta é comprovada, inclusive, judicialmente, porque está demonstrado que ela, inclusive, testemunhou contra o acusado, aquele que o Eduardo Paes diz que era namorado dela. Então, se uma pessoa testemunha contra o seu próprio namorado, isso demonstra muito mais o caráter dessa pessoa, né? É engraçado, né, que o Eduardo Paes reclama o tempo todo que utilizam de simples acusações para condená-lo antecipadamente, mas é exatamente isso que ele está fazendo com a Marta Rocha agora. Olha que discurso de conveniência, que discurso canalha, não é mesmo? Também o Eduardo Paes cita uma delação premiada de um político, né, em que diz que teria doado 300 mil reais para a Marta Rocha. Isso nunca foi comprovado. A gente já viu aí ao longo dos últimos anos inúmeros casos de delatores que delataram qualquer coisa, disseram qualquer coisa só para tentar ganhar benefícios, né? E depois não conseguiram provar nada do que estavam dizendo. Esse aí parece ser mais um caso. Engraçado, novamente, delações contra o Eduardo Paes nós temos aos montes. Se delação fosse motivo para condenar alguém, o nervosinho já era para estar trancafiado há muitos anos. Mas justamente porque delações não são comprovações, é que a gente tem que considerar a pessoa inocente até que se prove o contrário. E no caso da Marta, não teve mais nenhum indício de que isso aí fosse verdadeiro. Diferentemente do que aconteceu com o Eduardo Paes, né, que tem muitos indícios aí, está respondendo inúmeros processos, né, situações bem diferentes. Parece que o Eduardo Paes quer nivelar todo mundo no nível dele, né, para dizer: já que todo mundo é igual, todo mundo está envolvido mesmo, pelo menos eu sei fazer. A Marta é inexperiente, então não deem ouvidos para ela. Parece que é isso que ele está querendo levar para a opinião pública. Espero que o povo não caia nessa conversa mole. Reparem que, apesar da delação do mentiroso lá, do corrupto mentiroso, né, não existe nem nunca existiu qualquer inquérito policial ou procedimento administrativo instaurado para apurar suposta prática de caixa 2 em qualquer candidatura da delegada Marta Rocha a cargos eletivos. Trata-se de mentira pura e simples, fato inventado para confundir o discernimento do eleitor. Também o Eduardo Paes diz o seguinte: Marta Rocha foi chefe da polícia do Cabral e não prendeu nenhum figurão corrupto da polícia ou da política. Mentira descarada. Primeiro, essa coisa de chefe da polícia do Cabral, né? Isso é muito, assim,
A Marta Rocha, ela é policial de carreira, tem uma carreira muito competente, chegou à chefia da polícia por mérito. Colocar isso como se fosse equivalente a uma secretaria ou um cargo assim de confiança muito íntimo do Sérgio Cabral, né, como se isso revelasse chefe de polícia do Cabral. Quer dizer, o Eduardo Paes fez campanha com o Cabral para cima e para baixo. Para ele isso é normal. Mas a Marta Rocha, que sempre foi policial, que é policial de carreira e chegou por mérito próprio à polícia, a chefia da polícia, aí ele vem com esse papo de chefe de polícia do Cabral. Não, era chefe da polícia no momento em que o Cabral estava no poder. Mas ela não era chefe da polícia do Cabral, ela era chefe da polícia, ponto. A polícia não é de político A nem B. A polícia é do povo do estado do Rio de Janeiro. E não é verdade que ela não prendeu nenhum figurão. Isso foi comprovado, inclusive, judicialmente. Agora, sobre essa afirmação absurda de que a Marta Rocha, como chefe da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, não do Cabral, que ela nunca teria prendido nenhum figurão corrupto da polícia, da política. Isso é o mais absurdo, isso é mentira pura e simples, assim, não tem como dizer de outra forma. Tudo está documentado, olha só. Operação Catedral, a delegada Marta Rocha, enquanto chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, determinou o imediato afastamento dos policiais civis envolvidos, entre eles o delegado titular da 4ª DP, Henrique Pessoa, por exemplo. Operação Os Intocáveis, a Polícia Civil prendeu o prefeito da cidade de Guapimirim, região da Baixada Fluminense, Renato Costa Melo Júnior, conhecido como Júnior do Posto, e a subsecretária de governo e candidata à sucessão, ambos acusados de desviar e chefiar um esquema de corrupção que desviava R$ 1 milhão de recursos públicos por mês. Operação Pandora, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, em conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio, integrante de uma milícia conhecida como Liga da Justiça, criada pelos irmãos presos Jerônimo Guimarães, ex-vereador, e Natalino, ex-deputado estadual. Vale lembrar, Jerônimo Guimarães, o Jerominho, era vereador pelo PMDB, o ex-partido do Eduardo Paes. E Natalino era deputado estadual, DEM, o mesmo partido onde hoje está o Eduardo Paes. Como é que o Eduardo Paes ele tenta imputar contra a adversária dele aquilo que está muito mais próximo dele, politicamente falando, do que dela? Olha, você tem situações. Quer dizer, você tem áreas do Estado em que o Estado perdeu sua soberania por completo. A gente precisa recuperar essa soberania. Olha, eu vou dar um exemplo, que as pessoas sempre perguntam como recuperar essa soberania. Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. É um bairro que é a tal da Polícia Mineira, né, formada por policiais, por bombeiros, trouxe tranquilidade para a população. O Morro São José Operário era um dos morros mais violentos desse estado e agora é um dos lugares mais tranquilos. Vila Sapê, ali em Curicica. Em 2011, já como chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Marta Rocha liderou a prisão do vereador Luiz André Ferreira da Silva. O ex-parlamentar foi acusado de chefiar um grupo de milicianos que contava com ex-policiais militares e guardas municipais, bem como de planejar a morte de Marta Rocha e de Marcelo Freixo, à época em que ele presidia a CPI das milícias. O vereador foi posteriormente condenado por estes fatos pelo Tribunal de Justiça, saiu os números do processo. Ainda como foi redigido aqui na peça judicial do direito de resposta, aliás, os colegas aí que redigiram essa peça estão de parabéns, excelente trabalho. Mais do que associar a imagem da delegada Marta Rocha a corruptos notáveis como o ex-governador Sérgio Cabral, a mensagem foi estruturada para que o eleitor a compreenda como parte de uma engrenagem criminosa, degradando sua imagem com base em ilações que não condizem com a verdade sabida por todos, caracterizada assim difamação. E sim, é isso que o Eduardo Paes está promovendo, difamação através de fake news, no horário oficial. Uma coisa é o Bolsonaro, como ele fazia lá, aquelas artimanhas dele pelo WhatsApp da vida. Não, aqui o Eduardo Paes está fazendo descaradamente no tempo de TV oficial. Está mais do que caracterizado aqui o abuso do tempo do horário eleitoral gratuito para manipular a opinião pública contra uma adversária. Mas infelizmente, no dia de hoje, aliás, no dia de ontem, saiu uma decisão da juíza da 4ª Zona Eleitoral que negou, apesar do parecer favorável do Ministério Público, a juíza negou o pedido de direito de resposta da Marta Rocha contra as acusações gravíssimas proferidas pelo Eduardo Paes. Aí fica a cargo do povo, né? O povo tem que começar a ter maturidade e entender que isso é tudo mentira, são acusações falsas, vindas de alguém que não tem moral nenhuma para fazer esse tipo de acusação, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também precisa que a campanha da Marta faça um pouco isso aqui que eu estou fazendo, que diga claramente por que essas acusações são mentirosas, por que Eduardo Paes é um mentiroso, sem vergonha, e está fazendo esse tipo de jogo sujo, de baixaria, para tentar manipular. Que é porque
ele está desesperado, que ele não quer enfrentar a Marta no segundo turno, e isso todo mundo sabe, né? Mas a gente tem que mostrar por que essas mentiras são mentiras. Não basta dizer que o mentiroso é mentiroso, tem que chegar e mostrar nos detalhes o porquê. E é isso que eu estou tentando fazer esse vídeo aqui, para conscientizar a galera, porque o Rio de Janeiro não aguenta mais, gente. Esse canal aqui é um canal de opinião, eu tenho lado sim, tá? Eu não sou filiado a PDT, eu não sou amigo da Marta Rocha. Eu quero mudança. Eu sei que eu não quero mais Crivella, já falei que várias vezes é um canal a favor do samba, da cultura, mas também é um canal a favor da probidade administrativa. Então eu não quero Crivella, mas eu também não quero a volta do Eduardo Paes. Eu não quero a volta do prefeito que mais encareceu a passagem, o prefeito que mais removeu famílias de comunidades sem a mínima necessidade, o prefeito que elitizou o Rio de Janeiro. Eu acho que a candidatura da Marta Rocha ela é uma excelente chance da gente ter alguma mudança. Pelo menos que a Marta Rocha vá para o segundo turno e os dois possam ter o mesmo tempo de TV, e aí no segundo turno vamos ter debate, e aí as ideias e os passados de cada um vão poder ser melhor comprovados. Porque hoje está uma covardia. O Eduardo Paes é de um partido maior, tem mais tempo de TV, tem muito mais possibilidade de atacar a sua adversária, e ela não tem como atacar de volta, nem como se defender na mesma proporção. É isso que gera distorção, isso que gera covardia, né? Inclusive nós temos alguns candidatos aí laranja, né, que foram colocados na eleição para fazer esse tipo de jogo sujo. Por exemplo, a candidata Cristiane Brasil, que felizmente foi presa, né, e acabou estar fora da disputa por conta disso, né? Acho que eles retiraram a candidatura e tal. Mas, de qualquer forma, o Eduardo Paes continua aí com seu jogo sujo, e a gente vai continuar aqui desmentindo essas baixarias, esse jogo sujo, seja de que lado vier, né? Mas hoje a gente está vendo basicamente o jogo sujo vindo do Eduardo Paes contra a Marta. E se nós virmos algum outro candidato sofrer ataques mentirosos, nós vamos denunciar também. Mas hoje, aqui, eu não tenho problema nenhum em assumir lado, tá? Meu voto no dia 15 vai ser na Marta Rocha, sim. E é isso. Então, vamos ficando por aqui. Espero que a mentira não vença novamente a verdade. Leandro Rocha, sempre a favor do samba e da boa política. Ficamos por aqui e até a próxima.